com vocês? Bem-vindas de volta ao meu colo de algodão. Eu sou a Débora e o tema de hoje é infertilidade. Se você é nova por aqui, já se inscreva no canal, deixa aquele likezinho esperto e fica ligadinha para você não perder nada que se passa aqui no Diário de Tentante, certo? Então, bora pro vídeo! Você sabia que o mês de junho é o mês mundial de conscientização à infertilidade? Pois é, meninas. E eu aproveitei que essa informação no mês de junho, eu também não sabia, eu descobri recentemente, descobri essa semana. E achei muito pertinente a gente bater um papo sobre esse assunto. E eu vou também relatar algumas coisas sobre a minha vivência que eu acredito que vão somar muito nesse debate, que é um tema que a gente precisa falar sobre: infertilidade. A gente muitas vezes se sente muito sozinha, acha que isso só acontece com a gente, mas eu trouxe aqui alguns dados. Às vezes eu vou olhar para baixo, que eu vou estar lendo aqui, pessoal, do site Fertily, que foi publicado no dia 1 de junho de 2020, então você tem aqui quase um ano, pode ser que os dados sejam até maiores, mas eu acho importante observar esse tipo de informação, que a gente começa a refletir a nossa vivência. Então vamos aproveitar esse mês de junho para a gente poder falar mais sobre essa causa que tantas mulheres sofrem e muitas vezes em silêncio, não é mesmo? Então, meninas, aqui diz que a infertilidade atinge aproximadamente 15% da população, segundo a Organização Mundial da Saúde. Ou seja, 15% da população, 1 em cada 5 casais tem problemas para engravidar, precisando de ajuda especializada. Eu achei esse dado muito importante, porque muitas das vezes a gente pergunta: por que comigo? Por que só comigo? E isso é algo que acontece com vários casais. 1 em cada 5 é um índice muito alto na minha visão. A gente não pode deixar de considerar que muitas das vezes o problema não está só com nós mulheres. Muitas das vezes pode ser por causa da parte masculina. Então é preciso investigar. Alguns homens ainda têm alguma relutância, têm algum tabu de achar que o problema não é com eles. Mas, gente, segundo os dados que eu estava lendo aqui, tá dizendo aqui: nem sempre a gravidez não ocorre por causa da mulher. A causa dessas doenças estão distribuídas igualmente entre homens e mulheres, 35% cada, além de um percentual referente à infertilidade sem causa aparente. Então, olhem bem, a gente tem praticamente a mesma chance de ter um problema quanto o nosso companheiro. Então, por isso que é importante a gente falar sobre o assunto, a gente esclarecer e buscar ajuda, porque na maioria dos casos a gente consegue tratamento, a gente consegue sim bons resultados. Outra coisa aqui, gente, que fala sobre a infertilidade é que você sabia que cerca de 10% das mulheres inférteis são portadoras de endometriose? Essa doença se caracteriza por o crescimento do revestimento interno do útero, que acontece fora do local original, na cavidade uterina. Nas portadoras dessa doença, a chance de engravidar diminui de 36% para 12%. Ou seja, meninas, endometriose é uma doença que, na maioria das vezes, ela não é tão silenciosa. Então, se você tem algum sintoma como cólicas muito fortes, que você fica de cama, se você tem fluxo de menstrual aumentado, sabe aquela menstruação também que vem com muitos pedaços, muitos coágulos, talvez você tenha que ficar ligada e ir ao médico, relatar, porque eu sei que as cólicas também atrapalham a nossa vida social, às vezes da gente fazer um passeio, da gente trabalhar, uma série de coisas, mas, gente, tem tratamento. Então, pode ser uma causa de infertilidade, é importante relatar ao médico e investigar. E aí tem uma série de baterias de exames aqui no canal, eu vou deixar linkado aqui alguns dos exames que eu já fiz para investigar endometriose. Graças a Deus foi descartada essa hipótese para mim, mas como eu tinha muitas cólicas
fluxo intenso, menstruação com coágulos, um dado momento a médica me solicitou exames, graças a Deus não era nada. Não significa que porque você tem esses sintomas, você tem endometriose, por isso que é importante investigar, porque é uma causa muito forte de infertilidade nas mulheres. Outra coisa importante aqui, pessoal, é que dizem que depois dos 35 anos cai para menos de 10% a fecundidade da mulher, e antes, entre 20 e 30 anos, estava entre de 25%. A partir dos 40, a queda da função reprodutiva é muito grande. Então, pessoal, a gente já sabe que a gente tem ali uma reserva, né? Não vou falar com termos muito médicos, porque eu não sou especialista nisso, mas a gente sabe que a mulher, a partir dos 30 anos, começa a ter uma queda muito grande ali na quantidade e na qualidade dos seus óvulos. Quanto mais a gente postergar, pior. Ainda mais para quem vai ter o primeiro filho como eu. A gente vê muitas vezes as famosas na televisão. Ai, foi mãe aos 40, foi mãe aos 42 do primeiro filho. A gente vê, e isso fica na nossa cabeça de que eu posso esperar, eu vou cuidar da minha carreira agora. Só que muitas das vezes, a gente não tem todos os recursos que essas famosas elas têm. Alguma pode ter engravidado de forma natural? Pode, só que a gente vê muitos casos de muitas que recorreram à fertilização, recorreram a uma série de outras coisas, algumas que vão buscar fazer isso até fora do país, e a nossa realidade às vezes não está equiparada, né? Então a gente sabe que um tratamento de fertilização in vitro é muito caro. Se você for entrar para conseguir pelo SUS, a espera é muito grande, e mesmo que você consiga, você não tem chances ilimitadas de fazer várias. Porque eu andei pesquisando, você tem, se eu não me engano, 2 chances, depois você tem que voltar para o final da fila, que é muito grande, e ainda tem o fator limitador idade. Hoje, pelo menos aqui em São Paulo, a idade limite são 39 anos. A gente precisa prestar atenção, porque às vezes a gente não quer viver de uma forma mais simples, de uma forma mais modesta. Quero colocar meu filho na melhor escola possível, dar a melhor assistência médica possível para o meu filho, e eu preciso alavancar a minha carreira. E quando você vê, o tempo passou. Ou às vezes você simplesmente não vê o tempo passar, e quando você vê, você já está lá. Eu me incluo nisso. Durante um grande período de tempo, até por falta de informação também, eu fui adiando os planos e cuidando de outras áreas da minha vida. E quando eu olhei para trás, eu pensei, gente, quando esse tempo passou que eu não vi esse tempo passar? É fato, quando você tem uma gravidez já numa idade mais avançada, você tem chances, não só tem essa questão da fertilidade, mas os riscos, gente. A gente não tem mais ali 20 anos, de repente nos seus 20 anos você não tinha um problema de peso, ou 20 anos, né, gente? 20 e poucos anos, vamos assim dizer. 20 anos eu acho até bem novinha, mas às vezes você não tem ali problemas que de repente aparecem aos 35 anos, uma diabetes, ou um aumento de peso que você não consegue controlar. Você, de repente, pode acontecer muitas coisas que você não previa. Não que a mulher mais jovem não vai ter nada disso, mas a gente sabe que as chances da gente desenvolver qualquer problema com uma gestação com uma idade mais avançada aumenta. Então, além da gente ter o problema da questão da fertilidade, tem tudo isso. Então, mulher, se você é nova, você está me assistindo, comece a pensar nisso com carinho. A gente precisa colocar a nossa vida nos planos de Deus, porque os nossos planos não são tão perfeitos quanto os planos de Deus. E você, mulher, que já chegou nessa idade mais avançada, assim como eu, que já tenho 35 anos, vou fazer 36, vamos à luta. Porque a gente não vai desistir do nosso sonho. Às vezes eu sei que você pode estar na luta já há muito tempo, tentando, e aí a sua idade foi aumentando, e que bom que você começou. E eu sempre falo, hoje com os meus 35, 36 anos, para as minhas amigas, para minhas irmãs mais novas, eu falo,
não esperem tanto. Porque se eu tô falando isso pra você, mulher mais jovem, é porque eu passei por isso e hoje a gente tá com toda essa situação. Eu gostaria muito que tivesse uma mulher, já na minha idade, quando eu era mais nova, com os meus 25 anos, ali no começo do meu casamento, que me dissesse as coisas que eu estou dizendo agora. Por isso que eu acho tão importante esse mês de junho, mês de conscientização da infertilidade. É um assunto que precisa sim ser falado, tá? Porque se eu tivesse essa consciência lá nos meus 20 e poucos anos, eu acho que talvez eu não estaria passando por tudo isso agora. Então já deixa aquele like para ajudar a propagar essa mensagem. Outra coisa que eu queria falar para vocês é a questão que muita gente não sabe de congelamento dos óvulos. A gente sabe que tem um custo altíssimo, mas se de repente você tem essa condição e não quer ser mãe agora, por que não congelar os óvulos? É uma garantia que você vai ter ali de poder esperar mais um pouco. Eu vi a Gabriela Pugliese falando, ela também vivenciou recentemente que ela estava casada, problemas de infertilidade. E agora parece que ela se separou, mas ela congelou os óvulos. Eu vou deixar linkado aqui na descrição o bate-papo que eu vi dela num podcast falando sobre isso. Uma mulher linda, uma mulher em forma, uma mulher, sabe, que esbanja a saúde, mas enfrenta problemas de infertilidade. E ela falou na sua entrevista que se alguém tivesse chegado para ela e falado isso, ela tivesse informações quando ela era mais nova, ela falou, eu teria congelado óvulos com 20 e poucos anos. Porque a gente tem às vezes esse pensamento de que não, isso nunca vai acontecer comigo. Gente, por que não vai acontecer com você e vai acontecer com a outra? Por quê? A gente não é mais especial que ninguém, a gente não é melhor que nenhuma outra mulher. Ah, mas na minha família não tem problema de infertilidade. A gente pode pensar assim. Gente, eu venho de uma família em que a minha mãe teve 10 irmãs. Com ela, 10, né? Teve um menino que veio a falecer. Foram 11 irmãos. A minha mãe teve 4 filhas. A minha irmã tem 4 filhos. A outra irmã também tem filhos. E, de repente, eu tô passando por isso agora. Tem explicação? Não tem explicação. São desígnios de Deus que não tem explicação. Mas eu acho que isso não nos exime, apesar de você confiar no destino, colocar a nossa vida nas mãos de Deus, você precisa fazer a sua parte. A gente precisa fazer a nossa parte. Vocês sabem que todo dia eu coloco meu joelho no chão. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Então a gente precisa ir ao médico, a gente precisa falar sobre esse assunto, a gente precisa buscar informação. Se você precisa, eu já fiz um vídeo, vou deixar aqui na descrição também, falando sobre tratamento de fertilidade pelo SUS. Vá atrás, gente, porque muitos casos têm solução. Outra questão que eu quero falar nesse vídeo é sobre homens inférteis. Os homens inférteis muitas vezes podem ter filhos. Aqui está dizendo no artigo. Entre as principais causas de esterilidade está a varicocele, varizes na região escrotal, que é diagnosticada por um simples exame físico que é responsável por até 40% dos casos de infertilidade masculina, gente. Mas tudo isso não quer dizer que o homem não pode ter filhos. Então precisa investigar, precisa fazer tratamento, tá? Outra coisa também que é uma causa que pode gerar infertilidade, gente, é a obesidade. Então, gente, eu tô num momento assim da minha vida que eu estou tentando emagrecer, eu estou tentando ser mais saudável. A gente precisa lutar, a gente precisa acreditar. Porque aqui diz, né, que o excesso de peso também, para os homens, faz uma diminuição na mobilidade dos espermatozoides, né, gente? Então, para o homem, a obesidade pode ser ruim. Para nós, mulheres também, quem tem ovários policísticos, quem tem problema de tireoide, qualquer problema, a obesidade pode ser um fator que vai atrapalhar. Então, precisa, sim, tomar cuidado. Eu quero falar um pouquinho também, gente, sobre a questão
da fé. Nós, mulheres que passamos por isso, não é por acaso. No momento certo, o nosso bebê vai chegar. Acredite, acredite. E eu acredito muito. Colocar os joelhos no chão, pedir, rezar e viver todo dia na esperança de que a nossa luta vai ter resultado positivo. Mas que esse mês de junho sirva para nós refletirmos todos esses assuntos relacionados à infertilidade, se conscientizar e ajudar a conscientizar outras mulheres. Esse é um dos intuitos desse canal. Muita gente me pergunta por que eu estou abrindo esse lado que é uma ferida na minha vida. Porque, gente, eu senti um chamado. Eu acredito que nada é por acaso. Então, meninas, sim, eu acho que é o momento da gente falar sobre o assunto. Nesse canal eu quero essa troca. Eu quero que vocês comentem aqui, divulgue esse vídeo para as amigas. Às vezes, aquela sua amiga que ela não tem filhos, de repente sofre em silêncio e você não sabe. E eu senti esse chamado, eu senti essa vontade de falar. Então, a partir do momento que eu abri para vocês, que eu abri para todo mundo esse lado da minha vida, e parei de me esconder, me esquivar com outros tipos de resposta, porque eu não tenho filhos até hoje, tudo tem sido mais leve. E a gente precisa falar por esse assunto. Ajudem, pessoal, a enviar essa mensagem para que alcance mais mulheres. Então, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e a gente volta em breve, tá, meninas? Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.